Eu pedi para Deus um tema para a mensagem de hoje, e Deus colocou no meu coração a maior confraternização da história. Amém, Jesus? A maior confraternização da história. Texto base nessa noite será 1 Tessalonicense, ou primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 ao versículo de número 18. Aleluia, Jesus. Eu vou pedir ajuda para as crianças neste momento, para não ficarem andando muito durante a mensagem, amém? E se tiver um irmão ou irmã que gosta de conversar, que está do teu lado aí, diz para ela deixar para depois do culto, tá bom? Amém, Jesus? Só diz para ela assim educadamente: irmão, fica bem quietinho que eu gostaria de ouvir a mensagem também agora, depois nós conversamos, tá bom? Amém, Jesus? E se der sono aí, irmão, percebeu que tem alguém que está bocejando do teu lado, que eu vi uns 5 já, a hora que eu peguei o púlpito, e começar a cochilar, dá uma glória a Deus bem baixinho no ouvido dela, tá bom? Não muito alto, né? Senão perigoso cair do banco, só o suficiente para dar um pulo e acordar, e nós continuamos a mensagem. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eterno Deus, glorioso Pai, lemos a Tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, Senhor, mais cortante que qualquer espada ou uma de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Venha falar com a Tua igreja, venha falar com os Teus filhos. Não conheço a necessidade, não conheço a vida deste irmão, não conheço a vida desta irmã, mas a Tua palavra tem poder para revelar aqui nessa noite, ó Deus. A Tua palavra tem poder para trabalhar em cada coração. Espírito Santo de Deus, vai visitando essas vidas. Visita, Pai querido, Pai amado, dai condições, Senhor, para pregar a Tua palavra mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Se assentem, meus amados irmãos, e quando desocuparem as suas mãos, louve a Deus com palmas bem forte e bem alegre. Aleluia, Jesus. Vamos meditar nessa palavra em poucos minutos, irmãos. Amém, Jesus. Passado as 9h10, quando se aproxima das 9h10, já dá aquela desespero alguns irmãos, né? Amém? Mas fique em espírito aí, como você estava nos louvores também. Amém? Quando cada grupo estava louvando, cada pessoa veio louvar aqui avulso, e você estava derramando lágrimas no banco, fique em espírito também durante essa mensagem. Amém? Aleluia, Jesus. A maior confraternização da história. A palavra confraternizar, irmãos, ela tem o seguinte significado: exercer com confraternidade. No momento, muitas pessoas devem estar confraternizando alguma coisa. Nas empresas, todos os dias, pode ter alguma festa de confraternização, algum resultado que a empresa alcançou.
uma nova unidade que está se abrindo. Então a diretoria se reúne os funcionários e confraternizam. Amém? Se alegram, festejam. Em nossa casa também confraternizamos. Muitas vezes, quando nasce uma criança, normalmente os pais convidam pessoas, faz festa, confraterniza ali, se alegra com a chegada dessa criança. Em cada aniversário também nós confraternizamos. Vamos fazer festa de aniversário, convidamos os nossos amigos, convidamos nossos parentes. Queremos estar confraternizando ali, nos alegrando por mais um ano de vida. Há também, queridos irmãos, a confraternização universal. Todo ano, na virada do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, o mundo inteiro festeja. Todas as nações comemoram, todos os povos comemoram a chegada de um novo ano, fazendo a confraternização. Mas essas confraternizações, por maior que elas sejam, por mais magnífica que elas sejam, por mais bem investido ali o dinheiro para organizar que sejam, nada é comparado a essa confraternização que eu quero falar para você aqui nessa noite. Na igreja também, meus irmãos, temos o hábito de confraternizar. Fazemos uma vez por mês aqui na congregação, fazemos congressos nas igrejas onde congregamos, não é isso? Confraternizamos esses congressos. Ali muitas vezes nos alegramos porque encontramos irmãos que fazia tempo que não víamos, não é isso? É isso, aqui uma vez por mês às vezes, né? Passamos tempo sem nos ver e quando nos encontramos nos confraternizamos, nos alegramos ali com a presença daquela pessoa. Muitas vezes choramos porque tem pessoas que estavam conosco numa festa no ano anterior e já não está mais naquele ano. Lembramos daqueles que já não estão mais conosco, mas isso também não é nada comparado com essa confraternização a qual eu quero falar para você aqui nessa noite. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele traz ali, querido irmão, querida irmã, uma palavra para acalmar aquele povo. Havia uma preocupação muito grande na igreja de Tessalônica em relação aos irmãos que já estavam partindo com o Senhor, a respeito daqueles que já estavam morrendo. Havia uma preocupação muito grande, porque Paulo pregava como se a geração dele já seria arrebatada. Eu também prego como a nossa geração vai ser arrebatada. Aleluia, Jesus, porque a vinda do Senhor era iminente, ou seja, acontecerá a qualquer momento. E o próprio apóstolo Paulo diz que é no abrir e fechar de olhos. Aleluia, Jesus, vai acontecer. E a igreja de Tessalônica ficava preocupado, porque haviam pessoas ali morrendo antes que Jesus voltasse. E Paulo então escreve, querido irmão, querida irmã, dizendo assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem. Quando Paulo diz a respeito dos que já dormem, ele não está falando, meu querido irmão, querida irmã, aquela falsa doutrina chamada sono da alma, a qual se prega que as pessoas quando morrem ficam em um estado inerte, não tem consciência do outro lado. Ele está falando de uma maneira branda, de uma maneira que os irmãos não fiquem muito ali tristes com a palavra morte. Ele está dizendo: os que já dormem, para que não vos entristeçais como os que demais que não têm esperança nenhuma. Ele está dizendo: eu e você temos uma esperança. Aleluia, Jesus, a esperança. A esperança que nós temos, querido irmão, querida irmã, ela nos dá convicção de uma vida eterna. A esperança que nós temos, querido irmão, querida irmã, é quando olhamos lá para Jerusalém, para um túmulo que está vazio, e dizendo: o corpo que estava aqui não se encontra, porque ele ressuscitou no terceiro dia. E Paulo então dizendo assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Por isso que eu falo que a maior confraternização da história, meu irmão, minha irmã, quando você começa a recordar de familiares seus que já partiram no Senhor,
Quando você começa a recordar de irmãos e irmãs que estavam conosco, que pregavam, pessoas que faziam ali, tantos milagres operaram quando eu pregava a palavra de Deus, irmãs que participavam do grupo de louvor, que era uma maravilha ouvir louvar o Senhor, e já não está mais conosco, porque partiram com o Senhor. Quando lembramos essas pessoas, querido irmão, querida irmã, sentimos muitas vezes tristeza em nosso coração pela ausência delas, mas nós lembramos que um dia iremos nos encontrar com elas. Aleluia, Jesus. Nós lembramos que o céu está preparado e está guardando por mim e por elas também. Aleluia, Jesus. No versículo de número 15 ele diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Ele está dizendo assim: eu estou dizendo para vocês o que Jesus já falou. Aleluia, Jesus, o próprio Jesus falou, aleluia, que ele viria para ressuscitar dos mortos, ali aquele que era os seus, ele que prometeu. E ele diz assim: eu digo isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é isso, irmão? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Ele diz assim: o mesmo Senhor descerá do céu, aleluia, Jesus, com voz de arcanjo. Só tem um arcanjo na Bíblia, o arcanjo Miguel. Aleluia, Jesus. Não é Jesus que está lá no céu esperando Deus falar: vai lá e arrebata o povo, não. É o arcanjo Miguel que está esperando Jesus falar: dê a tua voz, dê a voz de comando, para que os túmulos se abram, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nessa confraternização, irmãos, nós vamos rever muitas pessoas que nos causaram tanta dor quando partiram, e vamos ter a oportunidade de conhecer muitos irmãos que só ouvimos falar deles. Tem um irmão que eu quero conhecer quando eu chegar lá nessa confraternização. Eu quero chegar a dar um abraço nesse irmão. É o primeiro crente que a Bíblia fala. O primeiro crente, fala em Gálatas sobre ele, o Abraão. Eu quero chegar lá para conhecer Abraão, quero dar um abraço nele e falar: Abraão, que fé que você teve, hein, Abraão? Largar tudo que você tinha para ir para um lugar que você nem conhecia, nem sabia como que era. Provavelmente ele vai falar assim: a fé foi maior, Valdir, testada para mim a hora que eu tive que apresentar o meu filho ali naquele altar. Aleluia. Eu quero conhecer Abraão. Tem um amigo meu na Bíblia que eu quero chegar lá e dar um abraço muito apertado nele também, porque nós vamos estar confraternizando, né, irmãos? É um amigo meu na Bíblia que me ensinou como fazer adoração a Deus. Nós não sabemos adorar. Quando eu vou adorar, irmão, eu tenho que apresentar para Deus tudo que eu tiver de melhor para Ele. E não existe adoração sem sacrifício. Aleluia, Jesus. O irmão Abel, ele não tinha na lei escrito como que ele deveria adorar. Não sabia. Mas ele separava sempre o melhor que ele tinha ali no rebanho, das suas ovelhas, os animais que ele criava. Ele separava o mais bonito e o mais forte. Enquanto muitas pessoas separam o mais bonito e o mais forte para ser um reprodutor ali, para manter ali os animais saudáveis, não, eu vou separar o mais bonito e o melhor e vou pôr no altar e vou oferecer para Deus. E a Bíblia diz que Deus recebia ali a oferta de Abel. Aleluia, Jesus aponta do escritor aos Hebreus capítulo 11, versículo de número 4, diz assim: ainda depois de morto, ele fala. Aleluia, Jesus. Eu quero conhecer Abel. Outro irmão também que eu quero conhecer, queridos, é um que me ensinou quando que eu devo louvar a Deus. Porque eu penso que eu tenho que louvar a Deus quando tudo está tudo bem para mim. Eu penso que eu tenho que vir aqui na frente e falar: vou apresentar um louvor a Deus, porque eu recebi uma bênção
trabalho. Eu vou apresentar um louvor a Deus aqui, porque eu fui curado da enfermidade que eu já estava desenganado pela medicina. Mas esse que eu vou conhecer lá não. Ele louvava a Deus porque ele estava sendo perseguido. Os inimigos ali no seu encalço quase alcançando ele, e ele parava e começava a louvar a Deus. Aleluia. Se ele não tivesse a harpa para tocar ali, eu não sei o que ele fazia. Eu só sei que o louvor dele chegava até os céus. Aleluia. Deus visitava ali Davi, aleluia, e visitava ali e dava o livramento para ele. Eu vou conhecer Davi também naquele dia. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Vamos para essa confraternização, irmãos? Quem vai chegar lá? Quem vai chegar lá? Aleluia, Jesus. Estamos nos preparando para essa confraternização. Vai ficar marcada na história para nós. Eu quero conhecer um irmão lá, queridos. Esse, tá certo que em alguns momentos ele era meio brabo também, né? Teve um momento que ele falou assim: Deus, eu quero orar para descer fogo e matar todos esses que estão aqui. O Senhor permite eu fazer isso ou não? Mas depois o Espírito Santo trabalhou na vida dele, ele começou a ser chamado de apóstolo do amor. Aleluia, Jesus. Quando eu conhecer João, eu quero falar assim: João, um dia eu dei um estudo sobre o livro que você escreveu, e eu chorei tanto naquele estudo, a igreja também chorava quando eu estava dando estudo. Eu vou contar isso para ele lá. Aleluia, Jesus. Tem um irmão que quando eu chegar lá eu quero dar um abraço tão apertado nele. Amém, Jesus. Ele era pregador, missionário, escritor, implantador de igreja, enfrentava ali perseguição, enfrentava Roma, enfrentava os judeus, enfrentava os gentios se levantassem contra ele. E ele dizia assim: eu trago no meu corpo tantas marcas, é as marcas de Cristo que eu estou trazendo comigo, pelos açoites que eu já levei, pelos chicotes. Aleluia, Jesus. E quando eu chegar diante de Paulo, eu vou dizer assim: Paulo, obrigado pelas cartas que você escreveu, Paulo, porque as epístolas que você escreveu, Paulo, fazia com que a igreja chorasse quando era pregada. As epístolas que você escreveu, Paulo, salvou almas, estruturou a igreja, deu forças para ela. Está preparado para essa confraternização, irmão? Aleluia. Pode ser antes de nós encerrarmos essa aqui. Aleluia, Jesus. Pode ser antes de nós nos despedirmos deste culto. Pode ser que eu já seja transformado, você transformado, e subiremos cantando nos ares. Aleluia. Lamadassura, Malecane, Nédia, Lava, Canta, Ramanai. É a maior confraternização da história, irmãos. Aleluia, Jesus. Nesta confraternização, irmãos, como de costume aqui na terra, as pessoas recebem presente quando estão se confraternizando. Receberemos presentes também lá naquele dia. Aleluia, Jesus. Eu vou ver uma pessoa lá, irmãos, que por muitas madrugadas eu a via chorando lá em casa. Quantas vezes eu acordava ali à noite e eu ouvia no quarto da minha mãe ela chorando e pedindo para Jesus salvar os filhos dela. E eu vou dizer assim: mãe, Jesus salvou, Jesus me alcançou e me salvou, mãe. Eu vou dar um abraço nela. Aleluia, Jesus. E tem um amigo meu, irmãos, que esse é o primeiro que eu quero ver lá. Esse amigo meu, eu quero chegar para ele, dá licença aqui, irmão, e quero fazer assim: deixa eu ver as marcas das tuas mãos aí, os furos. Deixa eu ver dos teus pés os furos. Eu fui comprado por esses furos. Eu fui comprado por esses furos. E eu vou dar um abraço em Jesus naquele dia.
É a maior confraternização da história. Aleluia, Jesus. Paulo escreve a sua primeira epístola à igreja de Corinto, capítulo de número 15, versículo de número 52 a seguir. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, quer dizer assim, quando o arcanjo der a voz de comando e começar a tocar as trombetas, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia, Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Aleluia, Jesus. Quando ele diz para a igreja de Tessalônica que nos encontraremos com o Senhor nos ares, na sua segunda epístola à igreja de Corinto, no capítulo de número 5, versículo de número 10, ele diz assim: porque todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Quer dizer assim, meu irmão e minha irmã, o que você tem feito lá, irmão Valdeci, vai ser julgado naquele dia. O que você tem feito lá, meu irmão, vai ser julgado naquele dia. O que você tem feito lá, meu irmão, vai ser julgado naquele dia. O que você tem feito lá, irmão, vai ser julgado naquele dia. O que você tem feito lá, irmão, vai ser julgado naquele dia. O que você tem feito lá, pastor, vai ser julgado naquele dia. O que você tem feito aqui, minha irmã obreira, vai ser julgado naquele dia. Lá diante do Senhor, todas as nossas obras serão pesadas, aleluia, diante dele. Você que reclama dos cultos que você tem que abrir, pense que naquele dia vai ser julgado diante do Senhor. Você que só vai na igreja em culto de ceia, reclamando da mensagem que é pregada, reclamando, querido irmão, porque coloca um peso tão forte, tão pesado, um fardo tão pesado sobre os seus ombros, vai ser julgado naquele dia. Aleluia, Jesus. Você que tem feito com amor, que tem pregado a palavra de Deus com alegria, que tem se alegrado quando recebe a oportunidade, vai ser julgado naquele dia. Aleluia, Jesus. Não é o tamanho das coisas que você faz